fera do bairro Moreninhas. Olá, meu apelido é Marco Witt. Moro em Campo Grande, que é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. E no ano de 1989, meu pai havia acabado de chegar de uma viagem a Cuiabá. A noite estava fria, era inverno sul-mato-grossense. Minha mãe tinha me colocado no berço por volta das 7 horas da noite. Lá estava eu, com 3 anos de idade, aninhado no meu berço, sem saber o perigo que estava à espreita. E por volta de 1 hora da manhã, meu pai ao longe escutou um uivo estridente, que de tão alto quase balançava as paredes da sala. Daí ele escutou algo pesado galopando pela rua. E pelo sinal, esse galope pesado vinha da direção de uma olaria que tinha perto do bairro Moreninhas 3. Minha casa, segundo meu pai, não tinha muros, pois se tratava de uma casa recém-adquirida em um conjunto habitacional. Aos poucos, essa coisa que estava galopando vinha chegando perto da minha rua, mas segundo os relatos ouvidos, aquela criatura fazia um barulho estranho, como se estivesse com muita dor. Ela veio em direção à minha casa e entrou no meu quintal. Meu pai escutou algo gemendo no quintal na parte da frente e uns barulhos de ossos se quebrando. Logo meu pai olhou para minha mãe, que estava apavorada ao lado dele na cama. E meu pai disse: "O que será isso? Vou lá fora ver o que é." Minha mãe, com medo, respondeu: "Não vai não, bem. Pode ser um bêbado ou alguém. É perigoso." Meu pai disse com um ar de nervoso: "Isso não é bêbado algum. Isso é um bicho selvagem." E meu pai saiu da cama para ir lá fora ver o que era aquilo que estava lhes causando transtorno naquela noite fria. Ele foi em direção à sala, e foi quando ele viu através dos vidros da sala uma espécie de potro no quintal. Ele, no instinto de protetor, saiu para tocar o animal. E foi aí que ele teve uma surpresa. Ele viu um homem branco que estava nu. O homem estava de 4 no chão, com os ossos do seu corpo estralando, e logo depois começou a encompridar o corpo daquele homem. Os pelos começaram a crescer e ficaram escuros e grossos. As mãos ficaram grandes, as pernas ficaram no formato de Z. Enfim, pouco a pouco aquele homem foi se transformando em um monstro. E quando ainda estava acontecendo aquela transformação do homem em um monstro olhou para o meu pai e ele notou que crescia grandes dentes desconexos na boca daquela criatura. Segundo meu pai, quando ele viu aquilo, ele se espantou. O monstro era horrível e encarou meu pai de frente. Meu pai sentiu um frio na barriga e na espinha como nunca tinha sentido em toda a sua vida. Só deu tempo do meu pai dizer: "Deus do céu!" E foi quando um grupo de cachorros dobrou a esquina e veio em direção ao lobisomem. A fera recuou, pois estava cercada pelos cachorros. E foi quando o monstro disse com uma voz humana, grave e distorcida: "Me deixa em paz." Logo em seguida deu um jogo de corpo nos cachorros, em uma habilidade incrível, e saiu correndo, desceu rua abaixo. Meu pai disse que ele corria de 4 com os cotovelos no chão. Até hoje em dia meu pai sempre mantém um cachorro em casa, os quais eu amo e sou profundamente agradecido por ter o amor pelos melhores amigos do homem. Conversando com meu tio no dia 13 de nove de 2017, ele me disse que ouvia direto os barulhos daquela criatura que ficava rondando a olaria de tijolos aonde ele trabalhava e morava com a minha tia e minhas primas. Quero agradecer o canal Medo da Fera por contar o meu relato. Um abraço a todos e boa noite.